Em João capítulo 8, versículo 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Ao falar sobre o discípulo verdadeiro, Jesus indica explicitamente a existência do discípulo que não é verdadeiro. Mas, então, quem é o discípulo verdadeiro? Aí Jesus diz: é aquele que permanece firme na palavra de Jesus. Então, como é hoje que nós podemos permanecer firmes na palavra de Jesus, seguindo a sua palavra revelada na Bíblia, no Novo Testamento, né? Não existe outra maneira de permanecermos firmes, né? Infelizmente, muitas pessoas às vezes gostam mais de ouvir mensagens, né, do que ficar firme na palavra, né? Mas toda mensagem é bela quando é baseada na palavra de Deus, mas devemos sempre estar mais firmes na palavra de Deus, certo? E que toda mensagem boa e bonita seja analisada, peneirada, iluminada pela palavra de Deus. Infelizmente tem pessoas que nem lêem a Bíblia, elas procuram ouvir o pregador e pronto. E muitas vezes coisas que ele diz não é da Bíblia, mas a pessoa não lê a Bíblia, né? Então, isso tem acontecido muito hoje. Tem pessoas que ouvem mais músicas e mensagens do YouTube do que lê a palavra de Deus. Vão ficar firmes na palavra de Jesus? Não, não. Porque entre tantas pregações e músicas, vem muita coisa ali que a palavra de Deus longe de confirmar, né? Muito importante isso. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, né, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 12. Repare que Paulo pediu a Deus em oração que os cristãos tivessem mais conhecimento e sabedoria espiritual, a fim de poder viver de modo que agrade ao Senhor, né? Para o seu agrado. Ninguém vai poder viver de modo digno, agradável a Deus, sem conhecer a vontade de Deus revelada na Bíblia. Não há outro livro no mundo inteiro que nos revele a vontade de Deus, a não ser a Bíblia. Por isso é necessário ler e estudar, né? Ler e estudar a Bíblia. João capítulo 12. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Jesus falando em João capítulo 12. Então Jesus está dizendo que as palavras dele serão juiz. Onde é que estão as palavras de Jesus? Na Bíblia, no Novo Testamento. E preste atenção, não é só Mateus, Marcos, Lucas e João que tem a palavra de Jesus. Entenda que quando Paulo está escrevendo, quando Lucas está escrevendo, quando Pedro está escrevendo, quem é que está orientando eles? Quem é que está revelando a mensagem para eles? O Espírito Santo. Quem enviou o Espírito Santo? Quem prometeu enviar o Espírito Santo? Jesus. Se a Bíblia é inspirada, então todo o Novo Testamento é a palavra de Jesus, né? O que Paulo diz pode parecer para você estranho, difícil, mas entenda, é a palavra de Jesus. Eles não estão escrevendo por eles mesmos, foi o que Pedro falou, a gente viu, né? Então, no dia do juízo final, esse livro será usado para avaliar as pessoas, aprovando-as ou reprovando-as. Então, nós temos que estudar a Bíblia, é muito importante. É muito importante essa atitude. Parabéns você que está fazendo isso e nunca deixe de fazer. Precisamos estar estudando. Eu estou aqui ensinando para vocês. Também sou estudante, também estou estudando, também estou aprendendo, né? Nós nunca vamos esgotar toda a riqueza e do conhecimento da palavra de Deus. Estude esse livro e procure praticá-lo para ser aprovado, né? E a Bíblia
eu posso entendê-la? Tem pessoas que dizem que não. Tem pessoas que dizem que a Bíblia é um livro difícil. É difícil, eu não entendo a Bíblia. Eu não consigo entender. Não. Toda pessoa pode entender a Bíblia. Não faria sentido Deus escrever um livro onde só algumas pessoas iam poder entender e outras não. A Bíblia foi escrita para que todos possam entendê-la. Talvez você não recebeu uma boa explicação, né? Mas você pode entender a Bíblia perfeitamente. É um livro para ser entendido. Efésios capítulo 3, Paulo vai falar sobre isso, versículo 4 a 5. Ele diz para aqueles cristãos, olha, lembra que nessa época o índice de leitura era muito baixo. Viu? Era muito baixo. Poucas pessoas sabiam ler. Os escribas é que dominavam as letras, né? Mas Paulo diz para a igreja, isso foi lido para a igreja. Veja o que ele diz. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo dizendo para eles iam poder entender. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, Paulo está dizendo que a mensagem foi revelada e que eles poderiam entender. Se eles poderiam entender, por que é que nós não vamos poder entender? Nós vamos poder entender também. Agora, claro, carece coração aberto, estudar a palavra, humildade, boa vontade, né? Condições boas para aprender. Então, os apóstolos não escreveram para ocultar o mistério, para esconder, né? O mistério de Cristo aqui está sendo revelado, né? Que é aqui no livro de Efésios, né? É a riqueza de compreender que os gentios agora eram parte, né? Do único corpo de Cristo. E os apóstolos não escreveram para ocultar, mas para revelar. Portanto, conclusão que chegamos, é possível entender a Bíblia. É possível. Então, concluindo a nossa lição, a Bíblia é inspirada por Deus, é um livro 100% inspirado por Deus, e além disso ela é um livro útil e eficaz, não é aquele livro para ficar lá empoeirado na estante, nem ficar aberto lá iluminando como é que chama? Como que ele vai iluminar a casa, né? Vai afastar coisas ruins. A Bíblia não é um amuleto de sorte, é um livro para ser praticado. Se não pratica a Bíblia, ela não faz efeito nenhum, né? Usar a Bíblia como adorno é uma assim, atitude de quem ainda não está entendendo, né? Que aquele livro não é para servir de amuleto, mas sim para ensinar, para ser lido, para ser obedecido, para ser praticado. Conhecer e seguir a Bíblia é essencial, é fundamental para a nossa vida, né? Eu posso entender a Bíblia, todos podemos entender a Bíblia, você pode entender a Bíblia, você está começando a entender a Bíblia, está estudando, então, portanto, deixemos a Bíblia falar, né? Abrindo e lendo. Parabéns, e concluímos aqui a primeira lição do curso Deixa a Bíblia Falar, né? Essa primeira lição, a Bíblia, a Palavra de Deus. Na próxima lição nós vamos ver a lição de como estudar a Bíblia, né? Vai ser a próxima lição. Como estudar a Palavra de Deus, como entender a Bíblia. Então esse vai ser nosso próximo tema. Brevemente estará sendo postado o exercício e que o Senhor possa abençoar a minha, a sua, a nossa vida e que essa vida esteja sempre buscando entender e obedecer a Palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém.